Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade e ilumina nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade e ilumina nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, aqueles que nos escutam pela nossa rádio diocesana, Sintonia do Vale, o poder de Deus, Deus é poderoso, onipotente. O poder de Deus se dá, acontece, quando Ele libera perdão e misericórdia. A oração inicial da missa de hoje mostra isso para nós. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. O poder de Deus é bem diferente do poder do homem. O homem, ele tem poder quando ele ganha. O homem tem poder quando ele vence a batalha, a guerra, quando ele lucra. O poder de Deus é diferente. O poder de Deus é quando ele perdoa e libera a sua misericórdia. Porque Deus sempre deseja se comunicar conosco. Deus sempre deseja se relacionar com a gente. Tanto que na primeira leitura de hoje do livro dos Números, capítulo 11, versículo de 25 a 29, temos aqui o tema da profecia, mas podemos ver que a leitura começa com o movimento de Deus. E qual o movimento que o autor sagrado diz que Deus faz? Deus desceu da nuvem. Deus desceu da nuvem. E desce para quê? Para falar com Moisés. Deus só pode descer. Deus não pode subir. O movimento que Deus faz é só de descida. Ele não pode subir nunca, porque acima dele não tem mais nada. Ele é o nome que está acima de todos os outros nomes. Ele é a pessoa que está acima de todas as coisas.
Então o único movimento de Deus é de descida e não de subida, porque acima dele não tem mais nada. E ele desce para quê? Ele desce para se comunicar. Na teologia litúrgica a gente usa até o termo catábase. Deus faz catábase, Deus desce. E ele deseja descer para conversar, para se relacionar com o homem. Deus não é apático a nós. E nós precisamos nos relacionar com Deus como pessoa de fato, e não como um ser distante. E nessa primeira leitura, que é o tema da profecia, Deus desce, ele fala com Moisés, e não só com Moisés. Deus quer tirar um pouco do Espírito de Deus, do seu Espírito que estava sobre Moisés, e quer dividir esse Espírito, dar um pouquinho desse Espírito para 70 homens. No Antigo Testamento não se fala em Espírito Santo. No Antigo Testamento se fala em Espírito, Ruá, sopro, Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento não se usa esse termo Espírito Santo. Então, como diz o versículo 25, retirou um pouco do Espírito que Moisés possuía e distribuiu, deu aos 70 anciãos. Esses 70 anciãos, é lógico que é uma linguagem bem simbólica. Esses 70 anciãos eram chefes de casa, chefes de família, que eleitos, escolhidos por Moisés, foram designados para chefiar o povo, para chefiar os clãs, para chefiar, vamos dizer assim, numa linguagem bem nossa, a partir do que vamos viver domingo que vem, para chefiar as prefeituras, vamos dizer assim, né? Como se fosse autoridade ali na cidade. Então, esses 70 anciãos foram escolhidos por Moisés. E aí Deus quer dar o seu Espírito também, que estava com Moisés, para esses 70 que iam ajudar Moisés no governo. Só que desses 70, 2 não estavam lá na tenda na hora que Deus dividiu, repartiu o seu Espírito. 2 estavam fora, só tinha 68, 2 ficaram de fora. Mas eles estavam lá no acampamento, mas não estavam na tenda. Esses 2 se chamam Eudade e Medade, ou seja, eles não estavam na hora da recepção do Espírito Santo. E aí, eles mesmo não estando na hora que o Espírito desceu, eles começam a profetizar. Eles receberam o Espírito Santo sim, eles não estavam ali, naquele lugar, mas eles receberam com certeza o Espírito Santo sim. E aí, fruto do ciúme, fruto da inveja, o texto bíblico fala que um jovem foi lá reclamar com Moisés. Um jovem fofoqueiro foi lá reclamar com Moisés que tinham 2 que não estavam na tenda, mas estavam também profetizando. E aí Josué, que era ajudante de Moisés, eu diria coroinha de Moisés, Josué era coroinha de Moisés. Josué fala assim, que é outro ciumento também. E olha o que o ciúme é capaz de fazer. Moisés, meu senhor, manda ele se calar. Os 2 que não estavam, que eles acharam que não receberam o Espírito Santo, Josué fala, Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. E aí a resposta de Moisés é uma resposta interessante que mostra um elemento que, além de ajudar a entendermos o texto da primeira leitura, indica que há de ser dada uma nova aliança. Aí Moisés responde, versículo 29, tem ciúmes de mim, Josué? Tem ciúmes de mim, Josué? Quem dera que todo o povo fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Josué, cheio de ciúme. E Moisés responde, quem dera que todo o povo fosse profeta. Todos nós somos profetas. Profeta aqui nesta manhã, nesta missa, não é só o padre não. Todo mundo aqui é profeta.
Até porque a profecia nós recebemos de forma igual no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo fomos sacerdotes, reis e profetas. Então, aqui Moisés já está fazendo uma fala em vista dessa nova aliança. Todos nós somos profetas. Só que Josué ele quer segregar, ele quer limitar a ação de Deus. E tudo isso é fruto de quê? Tudo isso é fruto do ciúme. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, Moisés entende que o Espírito de Deus, a ação de Deus, o Espírito de Deus atua em quem Deus quiser. Deus dá o seu Espírito aos mais improváveis. A visão de Josué é uma visão sectária. A visão de Josué em relação ao Espírito de Deus é uma visão egoísta. E tudo isso fruto de quê? Fruto do ciúme, fruto do medo de talvez perder o prestígio, fruto, com certeza, que leva Josué a querer minar o dom do Espírito Santo que foi derramado naqueles dois que não estavam ali na tenda, mas que receberam o Espírito Santo com certeza. Fruto do ciúme de Josué, que não quer enxergar o dom do Espírito Santo que estava nos dois, a qualidade dos dois. E me desculpe, nas nossas comunidades, essa é uma realidade muito forte hoje nas nossas paróquias. Muitas pessoas, por ciúme, medo de perder, o que faz? Não reconhece o dom do outro, não reconhece a qualidade do outro, não reconhece a virtude do outro, quer delimitar a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo só age em mim, o Espírito Santo só age na minha pastoral, a missa do padre tal é a melhor, o padre fulano é o melhor. E tudo isso que está por detrás é o quê? O ciúme, a rivalidade, a inveja, a incapacidade de reconhecer os dons do outro. Sobretudo quando o novo chega. Quando o novo chega, quando a novidade chega, há sim, por parte dos mais antigos, um medo de perder. Porque o novo vem cheio de dinamismo, o novo vem com ousadia, o novo vem com criatividade pastoral, ideias novas. E aí, movidos pelo ciúme e pelo medo de perder, há às vezes por parte dos antigos uma resistência em se abrir ao novo que chega. Medo de perder. É o espírito de Josué. A mesma cena acontece no evangelho de hoje, que é o capítulo 9 do evangelho de Marcos. João está indo até Jesus para dizer que ele tinha visto um homem que não fazia parte do grupo dos 12, mas esse homem estava lá expulsando os demônios em nome de Jesus. E aí João, querendo também selecionar a ação de Deus, a ação do Espírito de Deus, João proíbe. E olha a resposta de Jesus: não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então aqui nós temos João no Evangelho, Josué na primeira leitura, preocupados com ciúmes, preocupado com aqueles que estavam profetizando, com aqueles que estavam realizando portentos, mas não tinham sido escolhidos, entre aspas. Josué preocupado com isso. No Evangelho, nós temos Jesus, que explica a João, dizendo que não se pode monopolizar
a ação do Espírito de Deus, a ação do Espírito Santo. Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. O Espírito de Deus se manifesta, meus irmãos, onde e como quer. E aí Moisés, na primeira leitura, ele repreende o seu ajudante, Josué. E diz, quem dera que todo o povo fosse profeta. Josué quer calar a profecia. Josué quer calar o novo de Deus. E Jesus também repreende aqui no Evangelho João, dizendo que, mesmo não fazendo parte do grupo dos 12, aqueles que estavam exorcizando, estavam fazendo o bem também. Lá na psicologia, tem um termo chamado, tem psicólogos aqui, lá na psicologia tem um termo chamado de orgulho de grupo. Orgulho de grupo. O que é o orgulho de grupo para os psicólogos? O orgulho de grupo é quando um grupo, um determinado grupo, adota mecanismos de defesa para se proteger contra um outro grupo. E esse mecanismo de defesa para se proteger contra o outro grupo, às vezes leva até a uma agressão física. Os grupos se juntam em defesa para se proteger contra o outro grupo. Orgulho de grupo, que os psicólogos chamam. E aí, meus irmãos, isso inclusive acontece muito nas torcidas de futebol. Os times se protegem e se protegem para agredirem a outra torcida, agredirem o outro time. Esse orgulho de grupo não pode acontecer dentro da igreja. Esse orgulho de grupo não pode acontecer dentro de uma comunidade, dentro de uma pastoral. Quando vem esse orgulho de grupo para dentro da igreja, vem divisões, vem rivalidades, vem falta de fraternidade, guetos, fofocas. E aí deixamos de ser igreja e passamos a ser um gueto, passamos a ser um time, passamos a ser um grupo e não discípulos de Jesus. O futebol, ele divide as torcidas. O comércio, para fazer as suas propagandas, para fazerem os seus marketings, querem mostrar quem é o melhor. Se é a loja tal, se é a loja B, se é a loja C, não vou citar nomes. Mas dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro da pastoral, isso não pode acontecer, não pode funcionar assim. Dentro da igreja não tem torcedores de grupos. Dentro da igreja não pode ter torcedores de movimentos, torcedores de pastorais, torcedores de padres, torcedores de pregadores. Dentro da igreja não pode ter aquela frase que minha avó dizia muito, cada um puxando brasa para a sua sardinha. Dentro da igreja não pode haver isso. Isso acontece no mundo lá fora. E à medida que a gente toma essa atitude, nós estamos fazendo uma divisão, estamos realizando o orgulho de grupo dentro da igreja, dentro da comunidade. E às vezes até com coisas mais simples, pelo simples fato de falar, eu prefiro a homilia do padre fulano do que a homilia do padre Beltrano. Já segregou essa fala. A minha pastoral é a melhor do que a sua, porque a minha pastoral vai para a rua. Nós vamos ao encontro dos pobres. Não, a minha é melhor, porque eu oro em línguas, porque eu tenho o Espírito Santo, porque eu faço profecia. O meu movimento é melhor, a minha paróquia é melhor, o meu padre é melhor, porque ele usa batina. Olha, eu uso batina, mas eu conheço padres que não usam batina e são mais santos do que eu que uso batina. Eu conheço padres que usam sandália, calça jeans e camisa polo e são melhores do que muitos que usam batina.
A roupa, o hábito não faz o monge. Ah, eu prefiro acompanhar a Quaresma de São Miguel com o padre fulano na internet. Não gosto do padre Beltrano. Isso é uma visão sectária da fé. Isso segrega o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Ah, eu sou mais santo, eu tenho mais fé na Eucaristia do que você, porque eu comungo de joelhos, você comunga de pé. Eu tenho mais fé na Eucaristia do que você, porque eu comungo na boca. Você não tem fé porque que comunga na mão. Que conversa é essa? Agora a fé está sendo nivelada por essas questões secundárias. Eu sou mais devoto de Nossa Senhora porque eu uso cadeado no pulso. Que conversa é essa? E eu não sou porque não uso cadeado no pulso? Porque não sigo o método da escravidão a Nossa Senhora? São falas que nos levam a uma visão sectária, de divisão, e não de comunhão e fraternidade. Dentro da igreja, o meu grupo é o melhor, a minha pastoral é o melhor. As novas comunidades agora na igreja, né? Esse florescer que são as novas comunidades, cada uma com seu dom, cada um com seu carisma. A minha comunidade é a melhor, a minha espiritualidade é melhor. Eu prefiro ir à missa lá, porque lá é em latim, lá é assim, não, lá é em português, não, lá bate palma, lá está errado, lá está certo. São falas que não devem estar nas nossas bocas, porque isso indiretamente divide, segrega. É o orgulho de grupo, como nos ensina a psicologia. Tinha exorcistas sim, fora do grupo dos 12. São Justino vai dizer, e o catecismo da Igreja Católica também nos ensina, que há sementes de verdade sim, em outras igrejas. Tem semente de verdade na Maranatá ali da esquina. Tem semente de verdade na Apostólica ali da esquina. Tem semente de verdade sim. Lógico que a verdade por excelência, o caminho por excelência está aqui, pelos sacramentos que somente nós damos. Mas não podemos dizer que lá não tem evangelho, que lá não tem a verdade, porque tem sim. Tanto que nós valorizamos quem vem de lá e já é batizado, não é batizado aqui. Dependendo da igreja que vem, nós reconhecemos o batismo deles. Isso prova que lá tem sementes de verdades. Justino fala, o catecismo da Igreja Católica fala isso. Então eles não eram do grupo dos 12, mas eles estavam em comunhão, eles estavam libertando, eles estavam exorcizando. E aí esse orgulho de grupo, que podemos dizer que tomou conta também de Josué, esse orgulho de grupo que tomou também conta de João, e faz com que eles reclamem, e eles vão reclamar, Josué vai reclamar com Moisés, João vai reclamar com Jesus, não é por zelo não é porque Josué estava zelando pelo grupo dos 70, João não estava querendo zelar pelo evangelho não era zelo não, era ciúme, e o ciúme é terrível, o ciúme destrói até o dom do Espírito Santo quando é dado em relação ao outro. Não dom por si, mas por conta do ciúme. Quantas pessoas são colocadas de escanteio nas comunidades, nas pastorais, nas igrejas, porque há por parte de muitos antigos o medo de perder. E aí vai minando aos poucos. O novo que chega, cheio de ideias, cheio de novidades, é uma ameaça para nós que já estamos há muito tempo. E aí vamos minando, vamos expulsar, vamos proibir. E aí a resposta de Jesus, no versículo 40, diz assim: quem não é contra nós, é a nosso favor. Se Jesus diz isso, é porque com certeza tinham grupos também contra Jesus. Mas esse
grupo que estava expulsando não estava contra Jesus, mas tinha grupos contra Jesus. Quem não é contra nós é a nosso favor. E aí a segunda leitura de hoje, de Tiago, capítulo 5, versículo de 1 a 6, mostra quem está contra nós, mostra quem está contra o Evangelho. A segunda leitura de hoje mostra quem está contra o povo de Deus. Os ricos, os ambiciosos. Contra nós estão os ambiciosos. Contra nós estão os que exploram. Contra nós estão os ricos. Contra nós e contra o Evangelho estão os patrões que exploram seus empregados, que exploram seus colaboradores, que exploram os seus funcionários e que crescem cada vez mais às custas dos mais pobres. Um exemplo, um meque escravo da vida, com todo respeito à palavra meque escravo, porque na verdade é essa. Eu fiquei no McDonald's uma semana trabalhando, há muitos anos atrás, é um serviço escravo. Tem que chegar agora de manhã, às 8, e só vai sair às 8 da noite. Isso não é fruto de uma ganância? Esses funcionários nem na igreja vão, porque estão impossibilitados por conta do horário, por conta da escravidão. E os ricos, os seus patrões, vão crescendo às custas desses mais pobres, que precisam de um miserável salário para pagar aluguel, para fazer as compras, para pagar a luz, a água, o telefone, a internet. É isso que Tiago está falando. Esses sim estão contra nós. Estes sim estão contra o Evangelho e o povo de Deus. Mas voltando à liturgia principal, que é o Evangelho e a primeira leitura, onde temos aqui na figura de Josué e na figura de João, um espírito de ciúme, um espírito de medo, um comportamento competitivo. E o comportamento de competição não pode ter dentro da igreja. Dentro da comunidade não pode ter comportamento de competição. Aqui a gente precisa acolher a todos. Nossa igreja não pode ser uma igreja exclusivista, sectária, para definir quem pode e quem não pode, quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo e quem não tem. O papel do Evangelho não é esse, não é espalhar competição, mas promover fraternidade. Juntos podemos ser mais, nem assim que a gente escuta na televisão. Então juntos vamos lá, você novo que está chegando, comigo antigo que estou aqui, vamos juntos, juntos somos mais. Podemos fazer com que o reino de Deus cresça espiritualmente e até materialmente, por que não dizer? Mas não minar, não colocar para escanteio, não falar que aquele jeito está errado. É triste isso. Mas o Evangelho de hoje, ele tem vários blocos. Tem esse primeiro bloco, que é o ciúme de João. Depois Jesus vai para uma série de ditos, e aqui eu quero falar de cada um desses ditos de forma rápida e me prender ao último. Primeiro, quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. A teologia aqui por detrás é a identificação do discípulo com Cristo. Quem sacia as necessidades de um discípulo de Jesus está saciando as necessidades do próprio Cristo. Outro dito, que é o tema do escândalo: se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado ao mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Uma outra temática, agora vem uma série de versículos. Não, se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Mão, pé e olhos. As mãos, os pés e os olhos são os elementos principais do nosso corpo.
é o nosso operar agindo. Nós precisamos, para viver bem o dia, as 24 horas do dia, nós precisamos desses elementos. Precisamos dos pés para ir para o trabalho, para voltar para casa. Precisamos das mãos, que é o símbolo do trabalho. Trabalhar é o símbolo da mão. Precisamos dos olhos para ver, para nos locomover. São elementos importantes. É o nosso operar agindo. Quando Jesus fala em cortar mãos, pés e olhos, é numa figura de linguagem. Jesus aqui está usando uma hipérbole. Jesus está usando uma figura de linguagem. A Bíblia não pode ser interpretada ao pé da letra. Muito cuidado. A Bíblia não pode ser lida, interpretada de forma literal. Jesus aqui não está dizendo que é para mutilar o corpo. Não é isso. Até porque se fosse assim, começando por mim, teriam pedaços de mim aqui espalhados. Não só mão, olhos e pés, mas a minha cabeça, o meu coração e por aí em diante. Estaríamos mutilados por aí, todos nós. Não é isso. Não pode ser no sentido literal. Mão, pés e olhos são coisas importantes. Ainda que tenhamos coisas importantes na nossa vida, ainda que as coisas sejam importantes, nós precisamos cortar as coisas importantes, porque essas coisas são importantes, mas elas estão nos impedindo de ir para o céu. Corta a mão, corta os pés, corta os olhos, não no sentido literal, mas corta aquilo que você faz com os pés, com as mãos e com os olhos. Corta os passos que você dá para ir na casa dos outros disseminar fofoca. Corta a atitude que você faz com as mãos para visitar aqueles sites que você aperta www. Corta isso. É cortar nesse sentido. Corta, às vezes, que você na rua parece mais um bicho do que um ser humano. Não pode passar uma mulher que falta pouco quebrar o pescoço e ir direto para o ortopedista. Corta isso. É isso. Corta. Corta amizades tóxicas. Corta relacionamentos ruins. São bons. Mãos, pés, olhos são bons. Mas estão te favorecendo para o fogo do inferno. Corta. Corta as más companhias. Corta o ciúme. Corta as conversas de baixo nível que se tem pelo WhatsApp. Corta as piadas de mau gosto. Corta o esgoto que se sai pela boca de palavrões e coisas desse gênero. Corta julgamentos. Corta o orgulho. Corta o ciúme. Corta o medo de perder. Corta o orgulho. Corta a pretensão de defender os seus interesses, do orgulho de grupo, de defender os interesses da sua pastoral, da sua comunidade, do seu movimento. Corta. O salmo de hoje nos ajuda ainda mais a cortar tudo isso, porque a raiz de tudo isso é o orgulho. E aí eu concluo o salmo de hoje, que é o Salmo 18, versículo 14. Preservai o vosso servo do orgulho. Não domine sobre mim, e assim puro eu serei preservado dos delitos dos perversos. Amém.